Boa noite, amados. Que bom estar com vocês, ainda que virtualmente. Eu sei que neste momento eu estou adentrando ao lar de alguns queridos, ou dos queridos da nossa igreja, e de outras pessoas que neste momento nos assistem. É muito bom essa oportunidade. Estar aqui no templo me faz olhar para cada cadeira e me lembrar de cada rostinho, de cada um de vocês, certos que Deus está cuidando de nós durante todo esse tempo e que vocês têm sido alimentados, assim como eu, pela palavra de Deus e temos sido sustentados até aqui. Então eu vos convido a orar comigo neste momento. Pai santo e amado, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, de juntos compartilharmos a tua palavra, Senhor. Eu creio que ela é o que tem nos sustentado durante todos esses dias e que vai nos manter em todo o tempo. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pela tua providência, porque os nossos lares estão guardados, porque tu tens trabalhado a nosso favor. Pai, compartilha com o nosso coração. Espírito Santo, traga a nós aquilo que está no coração do Pai. Que nós estejamos de coração aberto e receptivo, de ouvidos abertos a ouvir a Tua voz. E que nada impeça o Teu Espírito de falar conosco, de compartilhar, de nos fortalecer, de nos orientar. Nós queremos nos despir neste momento de toda ansiedade, de tudo que possa bloquear e nos roubar essa oportunidade tão preciosa que temos quando estamos na tua presença. Senhor, nós estamos, Senhor, dispostos, nós estamos disponíveis, queremos te ouvir, ó Deus. Fala conosco, nós pedimos em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem falado muito comigo durante esses dias. Deus ainda fala conosco. O texto que eu separei se encontra em 1 Reis 19, versículo 3. Eu gostaria de ler com vocês a parte A do versículo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Antes de iniciar propriamente a palavra, eu gostaria de dizer que outro dia eu estava assim, de vez em quando as lembranças nos vêm à mente e nos trazem algumas recordações. Outro dia eu estava lembrando de uma experiência que eu vivi com a minha filha, que hoje já está uma pré-adolescente, como eles dizem, né? Já está com 12 anos. Mas na época ela tinha em torno de uns 4 anos e meio. E ela resolveu que ela queria ver Deus. Afinal de contas, ela orava a Deus, falava com o Papai do Céu. Quando ela perguntava, ela sempre gostou muito de saber das histórias da família, quem tinha sido os meus avós, e eu contava da minha infância, contava muito sobre como era a nossa vida, e aí ela falou assim, mamãe, mas agora eles estão morando com o Papai do Céu, né? Eu falava, é. E ela sempre perguntando, e num dia ela resolveu e falou assim, mãe, mas eu quero ver Deus. E interessante que a criança ela é insistente no seu questionamento. E eu falava, filha, mas a gente não pode ver Deus assim. Mas como explicar para uma criança a existência de Deus? Como explicar? Ela queria palpar, ela queria ter uma forma mais concreta, ela queria ver Deus de uma forma mais concreta. E ela sempre foi muito persistente nas suas perguntas e nunca aceitou respostas superficiais ou rasas. E eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou explicar Deus para essa criança? E eu fui trabalhar no dia seguinte com esse questionamento, certa que quando eu fosse buscá-la na escolinha, ela me tornaria a pergunta. E foi exatamente o que aconteceu. Nós voltávamos, ela estava presa à cadeirinha, né, sentadinha atrás, e daqui a pouco ela, mãe, mas assim, eu queria ver Deus, mãe, me explica. E eu falei, meu Deus, não sei o que eu faço para explicar Deus para essa criança. Aí, na volta, no trajeto, eu falei, já sei. Peguei uma rua bem íngreme, baixei todos os vidros do carro, imprimi uma certa velocidade, ela deu aquele grito, né? Que os cabelinhos voaram, aquele vento. Eu falei, Manuela, você viu o vento? Ela falou, não. Eu falei, você pegou o vento? Não.
Mas você sentiu? Mãe, olha como ficou meu cabelo. Eu falei, assim é Deus. Às vezes nós sentimos Deus. Foi a única forma que eu encontrei para explicar para aquela criança que nós podemos sentir Deus. E muitas vezes eu estava num momento assim, tudo isso que temos passado, que eu falei, Senhor, eu estava querendo tanto te sentir. Nós sabemos que Deus existe, nós cremos que Deus existe, mas existe um momento que a gente quer sentir aquela brisa suave de Deus. Mas muitas vezes os nossos vidros estão levantados. Se eu tivesse permanecido no carro com o vidro fechado, aquele vento todo não teria entrado, o vento estava acontecendo, mas os vidros estavam fechados. Então eu quero te convidar nesse momento, baixe os vidros da sua alma e permita Deus te tocar. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as situações, eu sei que o nosso momento é de tensão, e muitas vezes nós nos cercamos de noticiários televisivos, de noticiários que estão na mídia, estão no Facebook, estão em todas as redes sociais. E isso vai criando uma redoma em volta de nós, que nós já não estamos conseguindo sentir um toque suave de Deus. Que nós possamos voluntariamente dizer, Senhor, eu preciso sentir o teu toque na minha vida. Eu estou carecida disso. E eu quero baixar as guardas, abrir espaço para que tu me toque. Aquele dia ela compreendeu que Deus, às vezes, nós não podemos palpar fisicamente, mas nós podemos senti-lo. E o que eu quero, neste momento, é sentir a presença de Deus. E eu desejo que aonde você estiver agora, que você se abra, que você abaixe as janelas da sua alma e permita o toque de Deus em você, para que você tenha certeza que Ele é real na sua vida. Amém? Aqui em 1 Reis, essa é a história do profeta Elias. Um homem de Deus. Eu vou dar uma resumida na biografia de Elias. Elias aparece no cenário no reinado do rei Acabe. E ele aparece ali como um homem de Deus, fazendo sinais, prodígios. Elias era um homem fiel a Deus. Ele foi um profeta e ele foi uma referência naquele tempo contra a idolatria. Ele contestou a idolatria, destruiu altares, acabou com os profetas de Baal, ou seja, nós vamos falar aqui de um homem de Deus. Mas o texto nos diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Eu queria abordar o tema medo nesta noite com você. Medo é um sentimento natural. Ele é um estado emocional suscitado em nós pela consciência do perigo. O medo nem sempre ele é negativo. Ele é até responsável pela preservação da espécie. Nós nos preservamos. Se nós não tivéssemos medo, seria complicado. Mas esse gatilho é acionado toda vez que nós percebemos o perigo, uma ameaça. Então, nós cristãos também temos medo. Hoje, nós já entramos para os 60 dias de um isolamento social. É uma ameaça real, não somente a nós, mas ao mundo todo. E é natural que tenhamos medo, sim. Nós sentimos, às vezes, o medo. Diz que o profeta fugiu para salvar a vida. Se você for estudar a história de Elias, você vai ver que Elias foi um homem ousado, que profetizou da parte de Deus. Que, lá no capítulo 17, você vê ele profetizando que haveria seca sobre a terra por conta da rebeldia do povo, da idolatria. O povo havia se apartado de Deus e por conta daquilo haveria um período de 3 anos de seca. Depois daquilo, Deus orienta Elias que fuja, que vá lá junto ao ribeiro. E ali, Deus deu ordem acerca da vida de Elias. Então, nós vamos ver que Elias não era um homem qualquer. Elias era um homem que tinha uma intimidade com Deus, a ponto de ouvir Deus falar. Era um homem que estava a serviço de Deus. E era um homem que já tinha experimentado o sobrenatural de Deus. Quem já foi alimentado por corvo? A palavra diz que Deus dava ordens. Ele disse assim, vai lá para o ribeiro, bebe da água do ribeiro, e eu darei ordem aos corvos que te alimentem. Quando seca aquela provisão, Deus fala, vai Elias,
vai lá para Serepta, que eu vou dar ordem para uma viúva que te alimente. Então a gente vê que é um homem que teve profundas experiências com Deus. Chegando aqui, ali naquele lugar, ele profetiza, e todo mundo sabe, e a farinha e a botija daquela viúva se multiplica. Depois, mais para frente, a gente vê que aquela mulher perde o seu único filho, e quando ela chega diante daquele homem de Deus, ele ora, pede a Deus, e aquele jovem torna a vida. Então, nós estamos falando de um homem de experiência com Deus, um homem ousado. Esse mesmo homem, depois disso, vai e desafia Acabe. Acabe se casou com Jezabel, e a idolatria foi introduzida no meio de Israel. E ali haviam profetas de Baal, e outros profetas também, né? E no capítulo 18, nós vamos ver que Elias confronta Acabe, e ele faz uma convocação ali no Monte Carmelo. Ele fala, olha, convoque os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá, para que subam aqui até o Carmelo. E aquele que responder ao sacrifício com fogo, esse será Deus. Ele convoca todo Israel para assistir aquele confronto, aquele enfrentamento. Ou seja, nós estamos falando de um homem ousado, firme em seu posicionamento. É um homem ousado, ele está desafiando. E no meio de tudo aquilo, como nós já conhecemos a história, aqueles profetas clamam o dia todo e fazem os seus sacrifícios e não há resposta. E quando Elias arruma adequadamente aquele altar e coloca ali a sua oferta, e o nosso Deus responde de uma forma maravilhosa com fogo, que todo o sacrifício foi consumido, aos olhos de todo Israel e de todos os profetas de Baal e Azerá que ali estavam, aos olhos de Acabe, Deus faz aquela manifestação de poder, autenticando o seu poder e a sua glória, e todo Israel declara que só o Senhor é Deus, que há um Deus vivo em Israel. Depois disso, ele vai e acaba com todos os falsos profetas. Esse é o homem de que nós estamos falando. Que ousadia, que intrepidez em Deus. Esse homem diz a Acabe, vai chover. Ele profetiza, depois de 3 anos de seca, vai chover. Se aparelhe aí porque vem grande chuva. E sob a sua palavra, choveu. Que homem é esse? Um homem de profunda intimidade, de intrepidez, de ousadia. O Carmelo, eles têm por título ali a Vinha de Deus, um jardim florido. Foi um lugar onde eles viram coisas maravilhosas. Esse é o Elias, de que nós estamos falando. Sob a palavra dele houve seca, sob a palavra dele houve chuva abundante, sob a palavra desse homem de Deus houve provisão da viúva, houve multiplicação. Sobre a palavra de Deus, o morto ressuscitou. Este era um homem de Deus que nós estamos falando. Mas, depois de todas essas coisas, nós vamos entrar no 1 Reis, capítulo 19, quando Acabe conta a sua mulher, Jezabel, tudo o que havia acontecido ali no Carmelo. Tudo o que havia acontecido. E essa mulher se ira e faz uma ameaça ao profeta. Olha, eu vou acabar com a sua vida. E eu, um dia meditando nessa palavra, será que nós, neste momento, não estamos assim? Interessante. Terminou um ano, nós terminamos cheios de gratidão, de festas. Nós estávamos num momento assim de triunfo, quantas bênçãos. Olha, Deus tem nos feito triunfar, Deus tem nos feito alcançar. E assim nós começamos um novo ano. E logo no início de tudo isso, nos vem essa ameaça. Nós somos ameaçados com essa pandemia. É uma ameaça. E num dado momento a gente sai do Carmelo, daquele jardim florido, lá onde nós estávamos, contando bênçãos, vitórias, triunfando. E nós entramos em fuga. Mas nós continuamos sendo os mesmos filhos de Deus. Talvez você fale assim, mas eu estou com vontade de me esconder agora.
Eu estou com medo. Mas você continua sendo o profeta de Deus, você continua sendo o mesmo filho de Deus. O fato de você estar com medo neste momento não muda quem você é diante de Deus, nem tampouco muda a autoridade e o poder do seu Deus. Então, naquele momento, Elias foge e diz que foge para salvar a sua vida, porque havia sobre ele uma ameaça de morte. Fomos ameaçados. Há 2 meses estamos nos isolando, tomando cuidados que nós jamais imaginávamos ter que tomá-los. A nossa vida mudou radicalmente. E diz que nessa fuga, Elias tomou o caminho do deserto. E o caminho do deserto, ele nunca é fácil. A temperatura é complicada, ele é pedregoso, ele é sinuoso. Ele não é um caminho fácil, florido. Ele é um caminho difícil. Eu, você, os demais brasileiros, mas eu não quero dizer só brasileiros, o mundo, nós estamos trilhando caminhos difíceis nesses dias. E tudo isso nos traz um esgotamento mental, um esgotamento emocional, psicológico e também físico. E aqui diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. E disse: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. Interessante o que a gente vê aqui. O profeta desejou a morte. O homem, ele está fugindo da morte e deseja a morte. Interessante, né? Esse é um estado de mostrar o esgotamento que ele estava. Ele estava tão cansado. O motivo de fuga dele foi fugir da morte, mas ao mesmo tempo ele já estava desejando morrer. Por causa do seu esgotamento emocional. Isso mostra fragilidade. E nós somos assim, frágeis. Diz que ele orou e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então a gente vê aqui um profeta esgotado no meio da caminhada. A nossa rotina mudou, nós não saímos e entramos mais livremente, nós temos medo. Quando nós saímos, saímos munidos de máscara e álcool gel, porque se faz necessário nesse momento. Nós estamos isolados, evitando o contato para nos proteger e proteger a quem amamos. São posturas diferentes, é o medo. Nós temos o medo da mortandade que assola ao meio-dia, e nós temos medo, são tantos medos, são aqueles cujos salários foram reduzidos, quem trabalha na Bolsa de Valores, quem trabalha com o mercado financeiro, está vendo o caos que nós estamos vivendo, os nossos números de desempregados disparando, famílias já em extrema pobreza, e ao mesmo tempo a doença se alastrando. São dias difíceis. Nós estamos vivendo esse cenário. E muitas vezes nós estamos cansados. Quando as notícias começam a chegar, isso vai desgastando a nossa alma. E a vontade que às vezes a gente tem é de fugir mesmo, é de encontrar um pé de zimbro, que era um arbusto pequenininho, e se recostar ali e ficar. Elias comeu, porque o anjo foi servir a Elias. Deus tem dado ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Amado, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da minha vida. Deus tem cuidado da minha casa. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado de nós. Mas nós estamos cansados. Isso é fato.
Mas Deus dá ordem aos seus anjos e leva aquele homem um alimento. Ele come e ele dorme de novo, porque ele está enfraquecido. Mas o anjo desperta ele e fala: Elias, come, porque é longo o caminho. Amados, nós não sabemos o caminho que nós ainda temos a percorrer. Nós não sabemos a extensão e nem a dificuldade deste caminho. Mas uma coisa é certa: o Senhor vai nos sustentar durante toda a trajetória. Não nos faltará alimento. Não nos faltará a provisão de Deus, não nos faltará o seu cuidado. É interessante que eu acredito que o sentimento de Elias ali é: eu estou aqui sozinho, mas nós nunca estamos só. Essa manhã eu li o Salmo 139, que eu amo, que diz: Senhor, para onde eu me irei do teu Espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Nós não estamos ocultos diante de Deus. Deus te contempla onde quer que você esteja. É no seu deserto, é debaixo do pé de zimbra, é desejando a morte, Deus te enxerga. E o Senhor te socorre aí. Para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Bendito Deus que nos acompanha. A palavra de Deus nos diz assim: tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim está as suas mãos. Sobre a tua vida, amado, está as mãos do Senhor. O Senhor tem te cercado, à tua direita, à tua esquerda, à tua frente, atrás. Há uma proteção de Deus. E a gente vê nesse texto claramente isso. Come, come, porque o caminho é longo. Então Elias se levanta, come. Interessante que o anjo serve a Elias pão e água. Se alimente de Cristo, amado. É um tempo onde nós, a igreja, precisamos nos alimentar de Cristo, o pão da vida. Precisamos dessa água, beber dessa água que faça jorrar em nós e saltar para a vida eterna. É tempo de se alimentar de Cristo, o pão da vida. É o alimento que nós precisamos para sermos fortalecidos. Coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus no deserto, nesses dias, onde você está sentindo a sua força esgotando, onde o medo está te assombrando. Se alimente da palavra de Deus, não rejeite este alimento, come. Você precisa desse alimento para a caminhada. Beba da água da vida. Você precisa estar hidratado, você precisa de refrigério. A caminhada é longa, mas você tem alimento para o trajeto. E com esse alimento, Elias se pôs de pé, se fortaleceu e viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe. E é interessante esse texto, né? Então nós nos sentimos tão identificados na vida desse profeta. Assim somos nós. Quantas coisas Deus já tem feito na minha vida, eu sou testemunha, já vivi tantos milagres de Deus, tantas coisas tremendas Deus tem feito, tanta provisão, tanta coisa improvável, Deus sempre agindo no improvável da nossa vida. E, no entanto, às vezes quando somos tomados pelo medo, parece que o medo apaga a nossa memória, e nós às vezes nem conseguimos lembrar. Às vezes aquela pessoa ousada se sente frágil. Aquela pessoa desafiadora se sente cansada. Mas há a palavra de Deus para nós. Jesus está disponível à nossa vida. Nós podemos nos alimentar dele, beber dele. E a nossa força vai sendo renovada até chegarmos a Horebe. Horebe é um monte de Deus. E eu me ative a essa palavra, porque esse monte tem um significado muito lindo na Bíblia, né? 2 personagens bíblicos estiveram lá, Moisés, Elias. E eu entendi que Deus quer me levar até o Horebe. Que nessa trajetória, e o meu desejo é que essa trajetória de fuga me leve até o Horebe. Que essa trajetória me leve até essa intimidade com Deus. Esse monte é um monte onde a gente vê intimidade com Deus. É onde Moisés, ainda ali levando o rebanho do seu sogro Jétro, vê um arbusto pegando fogo e o fogo não consumindo.
E o que acontece naquele momento? Aquela cena chama a atenção de Moisés, e Moisés se aproxima. E quando Moisés se aproxima, a voz que sai dali diz: Moisés. Eu quero dizer que Deus nos conhece pelo nome. E nesse caminho difícil que nós estamos trilhando, nós não sabemos quanto tempo vamos passar por ele, mas que ele nos leve à intimidade. Porque no Monte Horebe, Deus se manifestou de forma tremenda. E no Monte Horebe foi um lugar da santidade de Deus ser manifestada. E a primeira coisa, Deus diz: Moisés compreende que quem fala com ele o conhece. Quem fala com você nesse momento te conhece, sabe o teu nome e está te chamando para um tempo de intimidade e não de superficialidade. E a primeira coisa que diz para Moisés é: tira a sandália dos teus pés, se descalce, porque o lugar onde você está é santo. Deus quer que a gente venha se despir e entrar na santidade de Deus, porque Deus quer revelar a sua santidade a nós, os seus filhos. Moisés é um monte Horebe é um monte onde há revelação de Deus, onde há chamado. Moisés está ali só como um pastor, cuidando de rebanho do sogro, mas Deus revela um chamado para ele: Moisés, se aproxima, esse lugar é santo, tira, descalça os teus pés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Deus vai falando: eu sou o Deus dos seus antepassados. É o lugar onde Deus se revela e traz a revelação, o seu propósito para as nossas vidas. Deus se revela na intimidade. Eu creio que Deus vai levar a sua igreja para um nível diferente de intimidade, não de só ver alguns sinais, mas de ver Deus, de contemplar, de entender o que Deus tem para nós, depois desse deserto. E quando Moisés chega ali, olha, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, eu atentei o clamor, o meu povo está oprimido, e eu vou libertá-los, e eu escolhi você, Moisés. Eu quero dizer que esse trajeto vai te levar a um lugar onde Deus tem um chamado para a tua vida. Vai te levar a um lugar de um chamado. Se você está começando nessa caminhada com Deus e ainda não sabe bem, você conhece Deus de ter feito coisas, de ter te respondido orações, mas Deus quer fazer muito mais. Ele tem um chamado para a tua vida e esse caminho vai te levar a Horebe. E quando você chegar ali, Ele vai te chamar pelo nome e dizer: olha, eu te chamei para isso, como fez com Moisés. Esse é o teu chamado. Esse é o propósito pelo qual eu te trouxe até aqui por essa estrada. Deus se revela dessa forma, Moisés, ali. E aí a gente vê Elias também ali escondido. Eu digo que o Horebe é onde Deus mostra para o homem, para o profeta ali, Elias já tinha uma caminhada com Deus, já era um profeta, mas para Moisés, Horebe foi um lugar do chamado. E para Elias, foi um lugar onde Deus também mostrou que ele tinha que concluir o chamado dele, que ainda haviam coisas para ser feita. É uma revelação do que ainda precisava ser feito, que a carreira ainda não estava concluída. Eu não sei em que estágio você está, se Deus está te chamando neste momento, ou se você já tem um chamado, mas Deus está dizendo para você ainda não terminou, e você precisa concluir aquilo que eu coloquei na tua vida, porque a minha obra não para em ti, porque os meus propósitos não se findam em você. Elias estava com aquela síndrome de só eu. Não, tem continuidade. A igreja de Cristo vai permanecer além de nós e por outras gerações. E nós precisamos dar continuidade ao chamado de Deus na nossa vida. Então, Deus diz assim para Elias, vamos lá. O que você está fazendo aqui, Elias? Sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Interessante que às vezes nós queremos ouvir Deus falar num monte de barulho. E veio fogo, vamos lá. Veio um vento fortíssimo, veio um terremoto, veio um fogo. Mas Deus não estava em nada disso. De repente, um murmúrio de uma brisa suave.
Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e ficou à porta da caverna. E uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias diz, né? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele mostra todo o currículo da vida dele. E Deus já sabia disso. Afinal de contas, era o próprio Deus que o orientava em cada atitude. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então Elias tinha aquela sensação, só eu. Mas eu quero dizer que o plano de Deus não terminou em você. Não é só você. Ainda tem coisas a você fazer. E o plano de Deus não para aí, vai além. Elias, volta, vai. Vai ungir 2 reis. Prepara um sucessor. Vai. Ainda há coisas a fazer. E vem aqui, eu vou te mostrar do meu prisma. Você diz que é só você, mas eu mesmo poupei 7.000 que não se dobraram diante de outros deuses e nem beijaram a Baal. É Deus que preserva o que tem a fazer. Nós não conhecemos o projeto de Deus, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus está enxergando o gemido do povo neste momento, como ele disse a Moisés: eu tenho enxergado, eu tenho ouvido, o clamor do povo tem chegado até mim. Deus está mostrando para Moisés que ele é um Deus que se preocupa com o seu povo. Deus está mostrando para Elias que ele era um Deus que contemplava aqueles que não se dobraram também. É um Deus que está cuidando do seu povo, que está cuidando de nós. Deus tem uma percepção diferente da nossa, e Ele está nos chamando para Horebe para revelar o que Ele tem a fazer. Não termina no deserto, não termina na fuga. Nós não vamos morrer no meio da caminhada. Nós vamos chegar à intimidade com Deus. É para isso que nós fomos chamados. A minha oração é que nessa estrada de fuga, fugindo da crise econômica, fugindo da pandemia, mas que ela nos leve ao Horebe, que nessa fuga nós consigamos chegar a ter intimidade de Deus e ver o que Deus tem reservado para nós, que vai muito além de tudo isso que nós estamos passando. Coisa tremenda, é lá no Horebe onde Deus faz aliança com seu povo. É lá no Horebe com os israelitas, você vai ver isso lá no livro de Êxodo. É no Horebe que Deus chama Moisés e lhe dá os 10 mandamentos para nos ensinar, para ensinar ao seu povo como caminhar. Deus quer nos ensinar a andar na presença dele, da forma dele, da maneira dele, do jeito dele, não do nosso. Então nós precisamos chegar no Horebe. É necessário chegar ao Horebe. É necessário chegar ao Horebe para atender, aceitar o chamado de Deus como Moisés. É necessário chegar ao Horebe para ser capacitado por Deus, porque lá no Horebe, quando Moisés foi chamado, ele disse: mas, Senhor, eu vou chegar diante dos israelitas e eu vou dizer o quê? Eu vou libertar vocês? E o Senhor lhe diz: diga a eles, o eu sou me mandou. O Senhor quer te dar autoridade e te comissionar, mas é no Horebe, é na intimidade, na santidade com Deus. Elias chega ali nessa percepção que tudo tinha acabado nele, e Deus diz: não acabou em você, ainda há muito a ser ungido. Levanta sucessores onde você está, unge reis, unge autoridade, delega autoridade, porque a minha obra não vai parar em você. Delega na sua casa, aonde você estiver, levante para Deus, gere para Deus. A obra de Deus tem que dar continuidade. Se você já está no meio do caminho, não pare agora achando que é só você. Vá até o fim, cumpra tudo que Deus te tem proposto. O Senhor é conosco, amados. Nós não vamos perecer no meio do caminho, mas nós vamos chegar a um nível diferente de santidade e intimidade. Deus está nos chamando a sermos íntimos de Deus. Tenho pensado muito nisso. Essa fragilidade nossa é natural, porque em 2 Coríntios, a palavra nos diz assim, 2 Coríntios 4, a palavra diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja,
A presença de Deus está em nós, mas nós, dentro da nossa fragilidade humana, de vez em quando, esse vaso dá uns trincados, né? Dá umas escoriações, o vaso é de barro. Você é frágil. Quando você olha para os números, quando você pensa que tem as contas para pagar, quando você fica com medo pela saúde, não somente sua, mas de todos que te cercam, do teu filho, do teu marido, da tua avó, do teu avô, de todos. Nós, às vezes, entramos nesse estágio de cansaço. Mas aqui nesse texto de 2 Coríntios 4, a palavra nos diz assim: de todo lado nós somos pressionados. Você está sendo pressionado, amado? Eu estou sendo pressionado, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Quantas vezes eu tenho ficado perplexo? Muitas vezes nós vemos os noticiários e aquilo nos causa uma perplexidade tremenda. Nós estamos, particularmente no nosso país, vivendo essa pandemia, lutando com todas as forças contra esse vírus, contra esse inimigo invisível, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma situação política jamais imaginada, né? Estamos agitado o nosso cenário político, instável, ameaçador, a nossa economia. Então nós ficamos perplexos, ficamos. Mas desesperados nunca, sabe por quê? A nossa esperança está em Cristo Jesus, é nele que colocamos a nossa confiança. Frente a tudo isso, nós podemos ainda ter paz e dizer: Senhor, a minha esperança está posta em Ti. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, mas nós somos benditos, porque a nossa confiança está posta no Senhor. Então, nós estamos firmados nele. Por isso, nós não estamos desesperados. Nós somos perseguidos? Somos. Nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo perseguidos pelo vírus, por tudo isso. Mas nós temos uma certeza: nós não estamos abandonados. Há um Deus cuidando de nós. O mesmo Deus que cuidou de Elias durante a trajetória do deserto cuida da minha vida. A palavra de Deus diz que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Nós não estamos abandonados no meio de tudo isso. Nós estamos abatidos? Podemos ficar, sim. Durante esses dias, várias vezes eu me senti muito abatida. Mas eu não estou destruída, porque toda vez que eu olho para a palavra de Deus, as minhas forças são renovadas. Todas as vezes que eu clamo ao Senhor, eu sinto o Senhor me fortalecer. E como Elias, eu consigo me colocar de pé e continuar pelo período que for necessário da caminhada. O Senhor é conosco, amados. A bênção do Senhor está sobre nós. E eu quero dizer que Deus vai nos levar a lugar muito mais excelente. Que nós não vamos perecer no meio de tudo isso. Semana, acho que retrasada, a Manuela nos trouxe uma palavra sobre Jó, lá em casa. E eu pensei muito naquilo. Porque o livro de Jó se inicia falando de um homem reto, íntegro e temente a Deus, que se apartava do mal. Ele tinha uma vida de retidão, preocupado em se afastar do pecado. Tudo isso era bom. E Deus sabia disso, porque isso chamou a atenção aos olhos de Deus. Tanto é que Deus, naquele diálogo inicial, diz assim: viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro e temente a Deus e que se afasta do mal. Ele sacrificava até caso os seus filhos houvessem pecado. Era um homem que tinha um comprometimento com Deus. Mas Deus queria levá-lo a um nível mais profundo. Não que Deus trouxe aquela situação sobre Jó, mas ele permitiu. E durante todo aquele processo, Deus continuou sendo Deus na vida de Jó. E lá no final, Jó fala, lá no capítulo 42, que é certo que ele falou de coisas que ele não entendia. Coisas tão maravilhosas que ele não poderia saber. É quando Deus se revela a ele e diz assim: escuta, e eu falarei contigo. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Uma vida de retidão é fundamental para nos levar a uma vida de intimidade. Se você tem servido ao Senhor na retidão, na integridade do seu coração, creia, amado, toda essa dificuldade vai só te levar a um nível mais profundo de intimidade. E você vai dizer, Senhor, eu falei tantas coisas, eu falava de coisas que eu ouvia falar, mas agora é diferente. Eu quero que ao final de tudo isso nós possamos saindo dizendo: agora, Senhor, os meus olhos te veem. Eu tive experiências que eu jamais imaginaria, Senhor. Os meus olhos te veem. Eu vou orar com você para terminar essa palavra. Eu espero que Deus tenha tratado ao seu coração, assim como essa palavra fortaleceu a minha vida esses dias. E eu creio. E eu declaro sobre a sua vida a palavra de Deus. Não vai faltar o cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você será alimentado durante toda essa caminhada. Ao final, Deus vai te levar a uma intimidade maior, a um lugar de santidade. Deus vai nos despir. Nós vamos descalçar os nossos pés para enxergar a santidade de Deus e para compreender o propósito para o qual fomos chamados. Se Deus está te chamando para um propósito, Ele vai se revelar a você. Se já foi te revelado o propósito de Deus, Ele vai te mostrar o que ainda tem a ser feito através da sua vida, como fez com Moisés, como fez com Elias. E vai te mostrar que Ele continua cuidando do seu povo em toda e qualquer situação, que Ele ouve o gemido do seu povo, que Ele preserva os seus profetas, Ele preserva aqueles que estão em integridade, porque a obra dele não para em nós, apesar das circunstâncias e apesar de tudo que temos vivido. Mas eu quero deixar um salmo aqui para o seu coração. Salmo 139, o versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus sabe tudo o que está aí no seu coração, amado. Tudo que a sua alma tem dito ao Senhor, e que muitas vezes nós, no meio dessa situação, não temos força de articular palavras ou montar. Mas o Senhor sabe. Antes que a palavra chegue na sua boca, o Senhor tudo sabe. O Senhor te cerca por trás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim, sobre a tua vida, está a mão do Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nessa sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu lugar, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Coisa tremenda. A presença de Deus vai te acompanhar, não importa aonde você esteja. E mesmo que você se sinta em treva, a presença do Senhor será a luz dos seus dias. Será a tua fortaleza. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ore comigo neste momento. Pai, eu te agradeço, porque nunca estamos só. Porque temos a confiança da tua presença em nossas vidas, Senhor. Senhor, tu tens cercado as nossas vidas e nós temos desfrutado da tua proteção. Nos ajuda nessa trajetória que estamos vivendo. Senhor, são 60 dias de fuga e não sabemos ainda o percurso, o trajeto, a distância, o número de dias e nem a dificuldade deste caminho que estamos trilhando e que temos pela frente. A única coisa certa é que a tua mão nos guiará e a
tua destra, Senhor. Eu quero declarar isso para a minha vida. E eu quero declarar isso para a vida de quem está me ouvindo agora. A única coisa certa que nós temos é que a tua mão nos susterá e a tua destra nos guiará, Senhor. Que tu cuidará de nós em toda essa trajetória e nos levará a um nível mais profundo de intimidade, de santidade, de revelação e de propósito para contigo. Senhor, tu nos levará até o Horebe, no lugar onde tu te revela, o Monte Santo de Deus. E trará para nós uma nova perspectiva, não a nós, mas a que tu tens ao nosso respeito. Nos fortaleça, Senhor, para vivermos esse tempo. Nós te somos gratos. Que a tua bênção, Senhor, agora esteja sobre quem me ouve. Que a tua paz esteja sobre este lar, alcançando a cada familiar. Senhor, a cada membro dessas famílias, Senhor. Eu clamo, ó Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado e, sobretudo, Senhor, pela tua paz. Jesus, a tua paz que excede todo e qualquer entendimento, seja sobre os nossos corações e que sejamos fortalecidos, reanimados pela tua palavra, que, como Elias, nós venhamos nos colocar de pé, Senhor, fortalecidos, porque tu és o pão da vida, a água da vida, e que nós possamos caminhar cada dia mais ao teu encontro, Senhor. Seja a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.